Engravidei pela primeira vez aos 17 anos. Na época, o pai da criança, Samuel, meu namorado, tinha 23 anos. Assim que meus pais souberam da gravidez, começaram a pressionar o Samuel, para ele dar um jeito e resolver a situação. Até porque, minha irmã mais velha, Renata, morava com a gente, junto do meu sobrinho Arthur, que quem criava eram os meus pais, já que meu cunhado não quis assumir. Renata tinha engravidado com 15 anos, e ainda tinha outra irmã, caçula, chamada Isabel, de 7 anos. Quando engravidei, os parentes culparam minha mãe, dizendo que por ela ter aceito minha irmã mais velha, me incentivou a fazer igual, que deu um mau exemplo para nós, e que se deixasse, eu continuar vivendo lá, me sustentando, eu estando grávida. Minha irmã caçula ia pelo mesmo caminho. Não acho que a minha irmã mais velha me influenciou. Eu que fui irresponsável. Vi o que aconteceu com Renata, e mesmo assim, não me preveni, e acabou acontecendo. Mas não porque Renata engravidou, ou porque engravidou e meus pais acolheram. Foi um descuido meu mesmo, mas enfim. Acontece que a mãe dele, Esther, fez uma kitnet em cima da sua casa para alugar, que estava há muito tempo vazia. Quando Samuel contou para a mãe o que estava acontecendo, Esther acabou oferecendo o lugar para nós dois. No início não tínhamos nada, e usamos as coisas do seu antigo quarto, e do meu, para preencher a nossa casa. Então precisávamos muito da ajuda da minha sogra. Era a pessoa mais próxima de nós ali, e acabávamos pedindo as coisas para ela. Também nunca tínhamos cuidado de uma casa sozinhos. Havia muitas coisas que não sabíamos, por isso perguntávamos a ela. Mas com o tempo Esther começou a implicar muito comigo. A roupa que eu usava, a arrumação que fazia na nossa casa, até o jeito que cuidava das coisas do bebê, ela não gostava. Contava tudo para minha mãe e para minha irmã, e elas diziam que eu tinha que pressionar Samuel para a gente ter nossas coisas. Tentar diminuir o contato de Esther nas nossas vidas. Mas Samuel ainda era muito apegado à mãe para tomar decisões. Quando disse que nós precisávamos arrumar um fogão e uma geladeira, nem que fosse de segunda mão, Esther falou que não precisávamos gastar dinheiro com isso agora, que tínhamos que economizar pro bebê, que poderíamos usar seus aparelhos domésticos. Ainda mais, nosso cantinho sendo pequeno como era, não caberia realmente muitas coisas, e que eu nem devia saber cozinhar, para gastar dinheiro com gás e compras lá para casa, que seria um desperdício. Mas eu que não queria fazer minhas refeições na casa dela. Da última vez, a mulher me falou que eu não tinha nem 5 meses de gestação, e já estava parecendo um leitão. Foi uma guerra pro meu marido comprar o que precisávamos. Meus pais tiveram que ir lá em casa, conversar com ele, para Samuel aceitar. Depois disso, por um tempo as coisas foram melhorando, e nossa casa foi aos poucos sendo decorada. Quase nunca íamos para minha sogra, então, ela começou a aparecer na nossa casa. Quando nos mudamos, Esther disse que a gente poderia fazer o que quisesse. Nossa casa ficava dentro de uma laje, então tinha um pedaço grande de quintal, que poderíamos colocar uma piscina, chamar minha mãe e irmã para me visitar, que podia ter bicho, porém no primeiro dia de calorão, que quis encher minha piscininha de plástico, me obrigava a esvaziar todos os dias, mesmo a água estando limpa e recém-colocada, com justificativa de dengue, o que aumentava o valor de consumo. Na frente da sua casa tinha um ótimo espaço para estender roupa, mas fazia questão de pôr para secar na minha laje, como pretexto para ficar de olho no que fazíamos e se meter. Me proibiu de colocar o colchão para pegar ar do lado de fora, porque dava um aspecto de favela para sua casa. Se caísse uma gota do nosso tanque no seu quintal, vinha dizendo que deixamos transbordar, que saíamos batendo o portão ou deixando da rua aberto, sem nenhuma prova. Tudo Esther reclamava ou achava defeito. Se soubesse que Samuel planejava comprar algo para nossa casa, inventava uma prestação, uma dívida, para segurar o dinheiro, e a gente acabar sem para comprar o que precisávamos. Dei a ideia de pagar aluguel para ajudar nas despesas.
já que minha sogra dizia estar apertada, pensando que pagando nem que fosse um pouco, teríamos mais controle. Também fiz questão de uma chave que trancasse o acesso à nossa kitnet. Não queria essa mulher subindo até minha casa, a hora que quisesse, para ficar perturbando. Quando Samuel deu a notícia, Esther caiu no choro. Falou que nunca ia cobrar do próprio filho, que eu estava querendo colocar Samuel contra ela, que se eu não quisesse ver sua cara, era só eu ir embora, e que ninguém me mandou engravidar. Ainda disse que agora entendia, porque nem minha mãe me quis, que me tocou para fora de casa, aceitando minha irmã, e eu não. Gritava essas coisas, sabendo que conseguia ouvir. Aquilo me deixou muito nervosa. Nessa época estava com 7 meses e meio, e até o final da minha gestação, passei muito mal. Por volta de 37 semanas, tive meu filho, Antônio, que nasceu bem, apesar das complicações. Minha pressão subiu muito, sofri de diabetes gestacional. De volta em casa, tive que fazer repouso, sem muito esforço. Esther ofereceu o antigo quarto do Samuel, para não ter que ficar subindo escada, e comigo morando lá. Praticamente, tomou posse do meu filho. No início, permiti que Esther cuidasse das coisas de Antônio, mas mesmo depois que melhorei, tentava assumir meu papel de mãe, nos cuidados do meu bebê. Porém, Esther não deixava, ou dizia que já tinha feito. Só tinha um bom tempo com Antônio, quando estava amamentando. Tirando isso, era direto com a minha sogra. Inclusive, insistia para que meu filho dormisse com ela, em sua cama, já que a de Samuel era de solteiro. Segundo Esther, não tínhamos jeito. Iríamos acabar machucando o bebê, de madrugada. E Samuel acreditava em tudo que a mãe dizia. Mas não deixei, então começou a implicância, que eu não lavava a roupa de Antônio direito, demorava a trocar a fralda, não sabia segurar. Minha mão nunca estava higienizada o suficiente para ficar com ele no colo. E foram 2 meses nesse inferno, até que meu bebê adoeceu de problemas respiratórios. Esther cismou que a culpa era do meu leite, que era fraco. Dizia pro meu marido que eu só comia besteira, por isso não sustentava nosso filho, e assim ele vivia doente. Mesmo a doença sendo um pouco mais grave, era comum da idade. Então, sem a minha autorização, Esther comprou fórmula, apesar de bater o pé, que fazia questão de amamentar meu bebê, pelo menos até os 6 meses. Minha sogra teimava que eu não amamentasse, senão, Antônio nunca ia se recuperar. A própria pediatra falou que eu estava certa, pois tinha muito leite. Mas Esther fazia a cabeça de Samuel e não tinha ninguém do meu lado. Aquela mulher estava tentando roubar o meu filho, me afastando cada vez mais dele. Até que um dia, com o bebê na cama, apaguei. Quando acordei no susto, Antônio não estava mais do meu lado. Pulei da cama desesperada, atrás dele. Quando chego na sala, Esther está no sofá, dando mamadeira pro meu filho. Para mim, aquilo foi a gota d'água. Tirei Antônio dos seus braços, no ato, que levou um susto. Voltei pro quarto do Samuel, e passei a chave. Quando ele chegou, falei que íamos voltar para a kitnet, e em 2 meses iríamos nos mudar. Implorei, para ele só contar a Esther, quando estivéssemos saindo. Só pela minha cara, já sabia, que nem valia a pena discutir. Mas faltando 2 semanas para a mudança, Samuel acabou dando com a língua nos dentes. Esther fez seu show de vítima, com direito a lágrimas de crocodilo. Porém, não tinha mais o que fazer. Samuel arrumou um lugar com uns conhecidos, que aceitaram parcelar o depósito, já que com só ele trabalhando, era complicado. E no fim de semana seguinte, já podíamos entrar. Samuel contou na terça, que só ficaríamos mais 2 semanas. Na quinta, Esther determinou que nos queria fora no sábado, 1 semana antes do combinado. Veio com uma história de obra, que arrumou um cara, que ofereceu um valor ótimo, para ajeitar tudo. Mas como era cheio de clientes pelo preço, só topava se pegasse a casa já na próxima semana. Samuel se desesperou. Nem arrumar as coisas direito nós tínhamos.
Precisava esperar o mês virar para pagar o carreto. E a casa não estava pronta. Sabia que minha sogra estava fazendo aquilo de vingança, mas determinei que se precisasse fazer uma mudança em 3 dias, para me livrar dessa mulher, eu faria. Samuel entrou em contato com o dono da casa, que prometeu tentar colocar tudo em ordem, enquanto eu guardava nossas coisas o mais rápido possível. E os amigos de infância de Samuel, vendo aquela correria toda, e com pouco dinheiro, afinal, não esperávamos nos mudar naquela semana, se uniram para nos ajudar. Até frete de graça nos ofereceram. E vocês acreditam que no dia da mudança, só de raiva, Esther desligou a água, mesmo de resguardo, pretendia limpar, para entregar a casa como encontramos. Mas, só por causa disso, deixei suja também. Umas 4 viagens de carro depois, deu tudo certo, e conseguimos sair de lá. E mesmo depois de tudo, meu marido se recusava a acreditar que sua mãe tinha feito aquilo com a gente de vingança. Apostei que se voltasse na casa, na semana seguinte, veria que não tinha obra nenhuma. Dito e feito, Samuel disse que a casa estava exatamente do jeito que deixamos. O alertei de que aquela era sua mamãezinha de verdade. Praticamente expulsou o próprio filho, com o único neto recém-nascido, que ela jura amar de paixão, no braço, só de pirraça. Depois disso, Samuel ficou muito mais atento sobre a índole duvidosa da mãe. Hoje, nosso filho Antônio tem 6 anos. Esther ainda se diz louca por ele, o visitando 3 vezes no mês. Até porque, mas, eu não deixo, e está presente em todas as comemorações. Compra coisa beça para ele, todo dia pede vídeos e fotos. Quer que ele vá passar um dia com ela, mas ainda não confio. E com nós 2 trabalhando, nossa vida melhorou muito. O mais importante é que hoje vivo em paz com a minha família, coisa que sei que nunca conseguiria ter se tivesse continuado a morar na kitnet da minha sogra.